Estamos voltando com o Rádio Revista Cidade na manhã da segunda-feira. Hoje é dia 5 de janeiro e, como eu havia anunciado mais cedo, o nosso entrevistado hoje é o Gabriel Lima, médico especialista em medicina esportiva, médico do Brusque Futebol Clube, que recentemente também serviu a seleção brasileira sub-16, que fez um amistoso com a seleção paraguaia, venceu por 2-1, e lá estava o médico brusquense atuando pelo futebol brasileiro, né? Trabalhando na sua profissão como médico, como alguém especialista na medicina esportiva. Seja bem-vindo, Lima, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí debater as questões com você, com os ouvintes também, tirar a dúvida que for relevante aí pro pessoal. Muito bem, então já vou te perguntando, não estava na pauta, mas vamos lá, né? Como é que está o Brusque Futebol Clube em relação ao aspecto médico? Esse pessoal que viajou para Chapecó, obviamente se viajou é porque tem condições de jogar, porque vai ficar à disposição do técnico, mas algumas peças assim a gente está curioso em saber. Adrianinho, também o Álvaro, como é que está a situação desse pessoal? O Álvaro é um jogador aí que já voltou, já tem pouco mais de um mês aí pro plantel, né? Então ele já tá treinando com o grupo 100%, ainda não teve nenhum jogo oficial que aconteceu com ele jogando, né? Então vamos ver como é que vai ser amanhã, mas ele tá em disposição ali do treinador, né? Então ele compôs a equipe aí na viagem e vamos ver como é que vai ser amanhã. O Adrianinho, ele também tá retornando de uma lesão na placa plantar ali no pé esquerdo e ainda tá no pós-operatório, né? Ele operou em outubro, então tá entrando no terceiro mês agora. Vamos entrando no quarto mês agora, já se passaram 3 meses. A previsão ele é por volta de mais ou menos 5 meses dele retornar de fato à disponibilidade do treinador. Essa contusão, essa lesão do Adrianinho é considerada grave, essa lesão? Ela é uma lesão cirúrgica, né? Até dá para tentar um tratamento conservador ali, só que na maioria das vezes quando a gente pega quem é corredor, então atletas ali de corrida, ou jogador de futebol, principalmente pontas e laterais que tem muitos sprints, é uma lesão que não costuma ir muito bem quando não é cirúrgica. Então a opção ali foi de operar logo quando a gente já viu aquela lesão. E não é uma lesão muito comum, só que no futebol a maioria das vezes ela não evolui muito bem nesse tipo de posição, né? É só ele tá no BIT? No do departamento médico? Tem também o Lucas, goleiro, né, que teve aquela cirurgia de ombro por instabilidade glenomeral, que também tá eles operaram no mesmo mês, foi em outubro. Então eles têm uma previsão de voltar mais ou menos próximos aí um do outro. Como é que chegaram os jogadores do ponto de vista médico, físico e médico, né? Porque, embora você não seja o cara do físico, mas precisa, é uma atividade que vai precisar um do outro, né? Mas como é que chegaram esse grupo de jogadores aí na tua avaliação? Então, alguns jogadores ali vieram já emendados de outros campeonatos de fora, então alguns já vieram mais embalados, outros já estavam parados há 3 ou 4 semanas, então tem todo esse trabalho de recuperar a performance, a saúde física do jogador, melhorar o percentual de gordura, condicionamento. Um ou outro vem às vezes com alguma dor que a gente tem que cuidar logo no início da temporada, porque quando ele chega aqui, mesmo que ele estava parado ou não, se ele vem à disposição, já começa com vários treinos, com os amistosos que tiveram, então a gente tem que ter esse cuidado especial aí com quem já veio atuando há mais tempo e também com quem veio parado há um pouco mais de tempo. O Rodrigo fez essa pergunta há pouco para você, fora do ar aqui, sobre deu a informação a respeito de quando a Chapecoense voltou a treinar, né? E eu fiz a pergunta sobre se tem alguma vantagem. Eu queria fazer então, aliás, vou fazer aqui no ar. O Brusque leva alguma vantagem na tua avaliação nesse aspecto físico, em relação ao adversário? Você acha que isso pode ser algo a ser acrescentado como ponto positivo para o Brusque? Olha, eu acho que é algo que deva ser colocado em pauta, até porque a gente já está treinando desde o início de dezembro, né? Alguns jogadores ali, sendo que a maioria chegou, eu tinha comentado antes, por volta da segunda semana de dezembro, a maioria chegou, então a gente já tem os jogadores treinando 100%, já tem quase 30 dias, né? E a Chape, pelo que o Rodrigo tinha comentado, voltou há mais ou menos uma semana, então a gente talvez espera aí que o nível de rendimento seja um pouquinho diferente, né? Eles estão treinando muito menos tempo do que a gente. Como é que você concilia, como é que funciona para conciliar esse trabalho de clube, teu trabalho do dia a dia e também a questão de seleção?
Isso, a questão de seleção geralmente é por convocação, né? Certo. Então a gente vai quando é chamado. Aí tem que pedir liberação pro clube, a gente tem que organizar ali o consultório, tudo que a gente faz fora do clube também para poder ficar ausente nesse período aí, né? Esse de agora não foi tanto tempo. Foram 10 dias, na verdade. 10 dias, né? Mas tem períodos que são um pouco maiores. Já fiquei 14, 18 dias fora também, aí é mais complicado. Não tem trabalho, tentar entender, mas não tem trabalho, por exemplo, fora desse período, por exemplo, acompanhamento do jogador, ligar pro médico do clube e tal, como é que tá, né? Tem algum problema com ele, fazer isso aí? Tem. Como ali só tem eu de médico, né? Eu sou o coordenador do departamento médico, então muita coisa a gente vai tocando mesmo na viagem, né? Então eu fiquei 100% do tempo no celular, vendo quando precisava de alguma coisa, quando tinha alguma questão médica, ou alguém que estava chegando também, né? Que a maioria chegou ali naquela semana, acho que foram 3 ou 4 que chegaram, então eu já tinha que ir organizando todas as coisas para não deixar ficar desamparado ali o clube, né? Essa não foi a tua primeira convocação, né? Não, foi a quarta convocação. Quarta? Essa daqui. Uhum. Todas, começou no Sub-15, aí foi Sub-16, essa seleção que é Sub-16 está virando 17 agora, que virou Sub-17 agora. Mas quando você chega numa seleção brasileira, seja de qualquer perfil, você chega também com uma equipe, você não está chegando sozinho, né? Não. Como é que é a divisão de trabalho, então, dessa equipe médica da seleção brasileira? Quando a gente chega lá na seleção, tem algumas funções que são convocadas, né? Que nem eu sou convocado, fisioterapeuta e outras não. Então, o massagista, por exemplo, ele já é fixo da seleção, o roupeiro é fixo da seleção, o técnico é fixo e o restante da preparação física, auxiliar técnico, todos esses eles são convocados também, né? Então, a divisão de trabalho, ela já... A maioria do pessoal que está lá, eles já foram algumas vezes, então ele já sabe mais ou menos como é que é a rotina, e a gente sempre tem um superior que a gente conversa, né? Que é a pessoa que convocou. Então a médica que me convocou, eu converso com ela, vejo como é que vai ser essa convocação, e a gente geralmente alinha com o pessoal que já é fixo da comissão, né? Que aí seria o massagista, o roupeiro e o fisiologista também, esses 3, né? Então a gente sempre fica em contato com esse pessoal. Vocês existem em contato com, por exemplo, existe uma gerência médica da CBF, por exemplo? Existe o médico da seleção de cima, existe uma... Existe uma médica coordenadora ali que organiza as convocações, a parte de saúde e tudo mais. Ela que organiza a parte de fisioterapeuta, de médico, isso aí. Eu imagino que deve rolar uma interação legal, de repente, com o médico de clubes, né? Porque Bastante. tem clubes que têm estruturas... Bastante. Tem clubes que têm estruturas enormes, né? Tá o São Paulo, por exemplo, que tem uma estrutura, né, reconhecida mundialmente, né? Uhum. Deve rolar um bom network aí, né? Tem bastante, porque assim, logo quando eles avisam que você vai ser convocado, você tem que entrar em contato com todos os clubes, com todos os médicos e ver como é que tá a situação de todos os jogadores da lista larga, né? E você passa para a comissão e fala, ó, esses aqui estão tudo certo, esses aqui tem isso ou isso, eles vão decidir quem que eles vão chamar. Então, sempre que a gente é convocado, tem que conversar com todos os clubes que tem algum jogador envolvido na convocação. Essa estrutura toda, claro, você sai de um clube como o Brusque, que tem uma realidade, embora hoje o Brusque já melhorou muito, né? Me parece, em relação ao instrumento, os instrumentos, a estrutura que oferece para você, médico, trabalhar, né? Mas você vai para uma seleção brasileira, a mudança é muito grande? É grande porque tudo que a gente vê ali... É grande não só porque você tem uma outra equipe trabalhando contigo, né? Uhum. É grande porque tudo que você vê ali de tecnologia de ponta, a gente tem lá, né? E acho que a grande diferença também na seleção é que a gente fica todo mundo junto por um tempo muito grande. E a gente só faz isso. Quando tá no clube, tanto aqui ou em outros clubes que eu trabalhei, a gente tem todas as questões do dia a dia que estão acontecendo, consultório, a vida pessoal e tudo. E lá não. Lá o único foco é só o futebol. Então, todo dia é reunião o tempo inteiro, é atividade o tempo inteiro. Então, acho que essa talvez seja a grande diferença. Claro que vai ter um outro aparelho melhor, vai ter tecnologias melhores, mas no final do dia a gente consegue fazer muita coisa com a tecnologia que a gente tem aqui também, né? Mas acho que o grande diferencial no final das contas vai ser esse, tá todo mundo junto o tempo inteiro com um único foco, que é só futebol. Deixa eu fazer uma outra questão que até pode parecer polêmica para muitos, eu queria ter a tua posição. Vocês, dentro desses grupos de medicina esportiva, né, nesse network que você tem, na CBF, até com o médico de clubes, há uma discussão sobre a questão de campo sintético? A gente geralmente conversa sobre isso, né? Mas a gente vê que tem campos sintéticos bons, tem campos sintéticos ruins, que a gente já conversou uma vez aqui, até, inclusive, né? E mesma coisa de campos naturais. Porque se mudou uma ideia, porque agora está se discutindo uma questão de banir campo sintético.
coisa que de certa forma eu não concordo. Se você é do futebol, sabe que tem campos naturais ruins, esburacados, que podem provocar Exato. Para no joelho, de repente. Exato, mas olha, acho que talvez o consenso final da gente, a gente tem a nossa opinião científica, né? Mas no final quem tá lá correndo, quem tá com o joelho exposto, quem tá com o tornozelo exposto lá é o jogador, né? Então acho que a opinião dele vai pesar bastante nessa decisão aí. Mas que nem você comentou, né? Tem lugares assim que não tem como manter um campo natural de qualidade, né? Às vezes o sintético vai servir para isso. Então, tem lugar que tem muita chuva, então tem tudo isso, né? Não é uma questão tão simples de banir ou não banir, eu acho. E vamos falar então de medicina esportiva. Embora o Dr. Gabriel seja médico de clube de futebol, a tua especialidade é futebol, medicina esportiva, mas o teu trabalho é no futebol, naturalmente que você atende outros atletas e também atende pessoas que não são profissionais da área, de qualquer área, né? Exato. De qualquer área esportiva. Qualquer área esportiva. Não, exato. Até, na verdade, no consultório, a maioria das vezes, a gente não atende atleta profissional. Eu tô falando de todas as modalidades, né? Não só futebol. Eu acho que talvez 95% do público no consultório não é atleta profissional, é atleta do dia a dia, do final de semana, gosta de correr, gosta de jogar futebol ali amador, né? Ou outros esportes também, atendo bastante adolescente de basquete, de futsal, de futebol, corrida, balé também. Surpreendentemente vem bastante pra mim aqui em Brusque. Eu atendi uma vez uma menina do balé, a mãe falou pra outra, e quando eu vi eu atendi quase que a equipe inteira dali. Então a maioria das vezes acaba sendo mais esse público, sabe? Não tanto um atleta profissional, que é o que vem na primeira vez ali na cabeça da pessoa quando pensa em medicina esportiva, né? Sim, mas você é ortopedista, obviamente. Eu sou médico do esporte mesmo de formação, é uma área clínica que atende lesões ortopédicas não cirúrgicas. Não cirúrgicas, certo. Então eu quero fazer uma pergunta aí que é recorrente para quem chega de férias e para quem faz atividade física e acaba ficando dias aí não fazendo absolutamente mais nada e só bebendo, passeando. E como é que faz para voltar? E qual é a tua orientação aí para quem tem que recomeçar as suas atividades físicas? Exato. Tem que começar num ritmo mais lento, tem que começar num ritmo mais forte, enfim, qual é a orientação que você faz? O pensamento é o mesmo ali da pré-temporada do Brusque, né? A gente tem que começar ali um pouco mais lento e evoluindo gradualmente até chegar no nível que a gente estava antes. A gente sabe que hoje, quando a gente sai do zero e vai lá sobe muito a escada muito rápido, a gente tem uma chance de lesionar muito maior também. Então a ideia é expondo o corpo gradualmente a estímulos menores do que a gente estava ali no finalzinho quando parou e voltando devagar até chegar no nível que estava antes. Mas às vezes essa adaptação demora aí umas 3-4 semanas, então não dá para ter tanta pressa no começo. Claro, dentro desses teus pacientes que você atende, falando sobre lesão de esporte, mas enfim, qual é o tipo de lesão mais frequente? Por exemplo, a pessoa que faz caminhada ou corrida, ou até quem pratica atividade de joga sua pelada, joga seu futebol, você tem, por exemplo, eu conheço muita lesão mais grave, por exemplo, de joelho, coisa assim. Como é que você tem encontrado mais? Quando a gente pega esporte sem contato, assim, tipo balé, corrida, ciclismo, triatlon, que são esportes que eu atendo bastante, não costuma ter essas lesões assim mais graves, até porque não tem contato, né? Então geralmente o que vem nesse escopo aí vai ser tendinite de joelho, inflamação da banda tibial, que é dor na lateral do joelho, tendinite de Aquiles, que o pessoal tem, fasciite plantar, né? O esporão calcâneo ali. Essas que aparecem muito nessa população. Agora, quando eu pego futebol, quando eu pego basquete, aí já começa a entrar mais essas lesões de contato mesmo, né? Entorse de joelho, entorse de tornozelo. Aí começa a entrar essas lesões que são mais graves, que tiram por mais tempo o praticante da atividade física, né? Diferente de uma tendinite no joelho, que às vezes ela vai ficar parada ali 2, 3, 4 semanas, depois ela volta. Mas uma cirurgia no joelho às vezes demora 6, 9 meses, né? Demora mais tempo. O Direi perguntou ainda há pouco sobre quem retoma aí de um período agora, de férias, de descanso, enfim. E o atleta, ele também sofre o impacto. Imagina um atleta que tem uma temporada inteira, um ano inteiro aí de jogos, falando do futebol, que pode ser qualquer outra modalidade.
e preparo e treino direto, e ele dá uma parada aí, por exemplo, final do ano aí, que seja um mês, né? Ele também tem um... Tem também. Ele tem uma memória muscular melhor do que de um atleta de final de semana. Memória muscular. Memória muscular. Só que ele também vai sofrer disso, né? Tanto que a maioria das vezes, se você pegar um atleta profissional que se cuida bastante, ele mesmo que ele para ali nas férias, ele continua com um trabalho de personal em paralelo para quando ele voltar da pré-temporada, na pré-temporada, ele não voltar no nível 0, né? Então ele sempre tenta manter alguma coisinha durante as férias também, mas é inevitável que eles voltem às vezes com um percentual um pouco maior. Então logo no início da pré-temporada o trabalho no clube principal é esse: colocar ele nas condições que ele estava na temporada passada. Ou seja, mesmo nesse período de férias é bom até manter uma certa regularidade Sempre. Até no consultório a gente orienta isso, né? A pessoa não precisa treinar 4, 5, 6 vezes na semana, mas às vezes manter um treino 2 vezes na semana, assim, já dá para manter um pouco os resultados, né? Inevitável que vai cair um pouco, mas aí perde muito pouco. É diferente ficar um mês inteiro parado e querer voltar depois do 0, né? Agora, Gabriel, você já foi atleta? Eu nunca fui atleta. Não? O que te levou pra medicina esportiva? Meu pai, ele trabalhou com futebol um bom tempo, né? Trabalhou no Coxa também, no Paraná também. E eu sempre que eu tava no colégio, eu já sabia que eu queria medicina. E aí quando eu via meu pai, acabava indo pra esse lado do esporte. Eu tinha um outro padrinho também, que ele era ortopedista de joelho, que era mentor do meu pai, inclusive, em Curitiba. E ele era médico do Paraná. Então eu sempre tive esse viés para ir pro futebol. Não sabia ainda qual caminho que eu ia seguir, e quando eu descobri na faculdade que tinha medicina esportiva, que englobava meio que tudo que eu gostava, eu pensei, não, vou por esse caminho aqui. Mas tem vários caminhos para chegar no futebol, né? Ortopedia é um deles, medicina esportiva é um deles. A gente vê cardiologistas aí em alguns clubes também, então tem vários caminhos que dá para chegar lá. E esse teu caminho que te levou até a seleção, como é que foi? Até para quem tá ouvindo compreender, como é que se deu essa tua convocação? Então, essa última agora eu já tava no radar, né? Sim. Porque eu já tinha ido uma vez, mas a primeira eu fui porque geralmente essa coordenadora médica, ela fica monitorando os médicos novos que estão ali, né? E às vezes quer mudar um pouquinho. Então a primeira vez que foi, eu não sabia que era ela que convocava, e num congresso eu fui discutir foi até um tema de concussão, se eu não me engano, no futebol, que estava começando a falar um pouco mais sobre isso. Fui conversar com ela, ela perguntou onde é que eu tava, eu sabia que ela era da seleção, mas não sabia que ela convocava. E aí, quando terminou a conversa, um amigo meu falou assim: cara, sabe com quem que você estava falando? Eu falei, não, eu sei, a médica ali e tal, da seleção. Ele, sim, mas ela que tá convocando. Eu falei, nossa, mas enfim, acabei de conhecer ela, não vou nem pensar nisso, né? E deu 2 ou 3 dias, aí ela me ligou de noite, num dia, no número do Rio de Janeiro, eu pensei, vixe, é trote. Aí eu não atendi. E daqui a pouco veio a mensagem, sou tal pessoa, queria saber se você tem interesse em viajar com a seleção. Então eu falei, com certeza. Olha só. E aí começou ali, assim, aí obviamente, né, não vendo nada. Aí eu perguntei, poxa, mas por que você me chamou, né? Porque eu não te conheço, você não me conhece, a gente só conversou uma vez ali. Ela falou, não, fui conversar com outras 3 pessoas, as 3 falaram bem, as 3 reforçaram positivamente. Eu falei, me fala quem que foi pra eu poder ligar pra todo mundo e agradecer agora, né? Porque foi bem, pra mim, assim, não era esperado. Mas no futebol, a primeira passagem foi no Curitiba. A primeira de clube de futebol foi no Curitiba. De clube. Isso, de clube foi no Você Curitiba. entrou no Curitiba no trabalho, mas não dentro do clube ali, eu lá trabalhava. na Graciosa mesmo. Isso, lá na Graciosa. Eu fiquei 2 anos na base e 1 no profissional lá. Também tem no profissional também lá. Isso, fiquei no profissional. Curitiba é um clube altamente estruturado também, né? Muito. Agora virou SAF, agora virou SAF, é. Agora quer fazer um investimento muito. Vai jogar Série A esse ano? Vai jogar a Série A, voltou pra Série A. Evidente que muda, né, Gabriel? Você trabalhar com um clube e você vai para uma seleção, né? Se tem um impacto para você como profissional, o que muda nessa tratativa? Olha, eu acho que todo mundo que sempre pergunta disso sempre fala que acho que o principal diferencial na seleção é a comunicação. Todo mundo sabe de tudo que acontece. Todo dia tem uma reunião lá pelas 10h30, 11 horas da noite, assim, que é depois da ceia, que a gente senta e todo mundo fala o que aconteceu do seu dia. Sim. O roupeiro, o massagista, o médico, o fisiologista, o auxiliar, todo mundo tem palavra nessa reunião. Então a gente senta e todo mundo fala o que aconteceu, para todo mundo ficar na mesma página. Eu acho que esse é o grande diferencial. E quando a gente volta pro clube, a gente tenta implementar coisas que a gente viu lá, né? Então, para mim, eu sempre coloco a comunicação como o fator mais importante, assim, dentro do ambiente esportivo, né? De clube e tudo, para todo mundo saber, todo mundo tá na mesma página. Isso aí é fundamental no clube. Quer dizer, acaba sendo uma aprendizagem ampliada, né? Com certeza, com certeza. E claro que às vezes a gente troca ideia lá com outros profissionais, ver como é que eles fazem no outro clube, que acho que isso também é muito interessante, trocar experiências, assim, né? Saber, como é que você trata tal coisa, ou como é que você lida com isso ou com aquilo, e a gente traz essa bagagem um pouquinho mais cheia depois pro clube também. Eu fico pensando em seleção de base você tem jogadores ali
que são tratados como pedra preciosa. Sim. No Sub-16 já tem muito. Tem jogador de 16, por exemplo, vamos pegar um caso aqui recente, o Estevão foi vendido pro Chelsea ainda menor de idade. Ele não poderia nem, só quando ele fez 18 que ele pôde, né? Você tem jogador que é contratado com 14 anos, 13 anos, às vezes até menos, que já é acompanhado, então o tamanho de uma responsabilidade, porque você vai tirar do clube e jogar para a seleção. Infelizmente tem casos de jogadores que eles se lesionam na seleção. O Neymar é um caso, lesionou na seleção, ficou um tempão fora, né? Então é uma baita de uma responsabilidade. É uma baita responsabilidade, então por isso tem que ter muito cuidado, a gente conversar com todo mundo, tá todo mundo alinhado justamente por conta disso. A gente tá falando ali de ativos do clube, né, que a gente conversou antes, então tem gente ali que já vale 50, 60, 70 milhões num Sub-17, né? O Hendrick passou por lá, o Estevão passou por lá também, todos esses jogadores que a gente viu saindo, todos passaram por ali também, né? Então tem que ter um cuidado bem grande. Pegando nessa linha, uma curiosidade que eu sempre tive, eu me considero quase fui jogador de futebol. Aos meus 10, 12 anos eu tive um convite para treinar na época num clube e eu acabei optando por não ir. E não sei, de repente poderia ter se dado bem, enfim, jogava muita bola, não é o caso de hoje, né? Mas o tempo de vida, do ponto de vista da saúde muscular, enfim, o que faz com que um atleta, porque a gente vê às vezes alguns atletas aí com 40 e poucos anos ainda jogando, e outros aí chegando nos 36, 37 já estão pendurando a chuteira. O que faz um jogador, um atleta ter uma vida mais prolongada em campo ou não, Gabriel? Olha, normalmente esses jogadores aí de 40 anos, se a gente for pegar alguns exemplos, você vai pegar Thiago Silva, Zé Roberto. Sim. Pô, são pessoas que se cuidam muito, né? Que comem bem, que dormem bem, que treinam certo, que se cuidam no período de férias, por exemplo, né? Que a gente conversou antes. Então, eu diria que isso aí talvez seja o maior diferencial. Foi até uma palestra que me pediram para dar lá na seleção agora na convocação, foi disso. E quanto antes o jogador entende que o corpo dele é a máquina de trabalho dele, ele tem que cuidar disso o máximo possível, esse é a pessoa que vai virar essa chavinha mais cedo e vai conseguir performar até mais numa idade um pouquinho mais longeva ali. Mas às vezes a pessoa demora para se tocar realmente que o corpo dela é a máquina de trabalho que ela tem. Então tem que cuidar com o que come, o tempo que dorme, descanso, os treinos, porque o treino no final das contas é o mesmo para todos os jogadores. Todo mundo vai receber o mesmo treino, o mesmo cardápio. Aí vai do jogador seguir aquilo ali ou não seguir aquilo dali, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência. Eu lembro que o primeiro jogador que eu lembro de ter visto mais tempo jogando Copa do Mundo foi o Roger Milá. Você foi buscar aqui do Camarões, né? Acho que a Copa de 94, se não me engano. Não, Copa de 90. 90, né? 90. Eu lembro que era que eu tenho memória, né? Vou te dar um exemplo. O Fábio, goleiro do Cruzeiro, tá com 45 e renovou o contrato para mais 2 anos, vai até 47 anos. E jogou todos os jogos dessa temporada. E tá jogando, e sem contar que tá jogando em altíssimo nível. Tá certo que é goleiro, mas assim, mas tá jogando altíssimo nível. Mas o goleiro, ele tem uma sobrevida maior pro desgaste? Ele vai ter um desgaste menor, né? Normalmente, se você vê o goleiro, é aceitável ele ser um pouco mais velho do que em outras posições, assim. Sim. Por exemplo, um ponta é mais difícil a pessoa ter 38, 40 anos, assim, né? Porque já não tem mais tanto aquele pique. Então, em algumas funções ali, até que é mais tranquilo da pessoa ter uma idade maior, assim, né? Goleiro é uma delas. Zagueiro, né? Dependendo da posição, até dá. Só falando sobre essa situação, eu vejo, por exemplo, uns tipos de doenças, né? Não sei se posso chamar de doença, mas você pode me corrigir. Por exemplo, atleta de vôlei tem muita questão de bursite, por exemplo, né? Que principalmente do vôlei por causa desse efeito que você tem. Mas aí vem a pergunta, por exemplo, um atleta profissional de vôlei que sofre desse tipo de lesão, por exemplo, bursite, que fica andando com gelo, andando com essas... Depois que encerra a carreira, ela consegue se recuperar de forma a ter uma vida normal? Boa pergunta. Olha, eu sempre coloco assim que esporte... Ou até uma área de futebol, por exemplo, tem um problema de joelho, operei e tudo, mas depois de encerrar a carreira, conseguir ter uma vida normal? Olha, aquilo que a pessoa fez ali no alto rendimento, no esporte, não é saúde, então é diferente. Então a maioria das pessoas, quando termina a carreira, elas têm ali algumas comorbidades, algumas patologias ou doenças, vamos colocar assim, que pode ser que acompanhe essa pessoa por bastante tempo. Então é uma pessoa que tem que se cuidar o resto da vida, assim, né? Porque ela teve um desgaste cartilagem,
de futebol no joelho muito maior do que eu teria correndo de final de semana, por exemplo, né? Então essa pessoa ela tem que manter um fortalecimento muscular adequado, manter uma boa alimentação, porque a chance dela ter depois lá no futuro outros problemas é maior do que a gente, né? Com certeza. Ô Gabriel, agora pra gente até finalizar, como é que é para você estar hoje num patamar aí de um médico convocado para a seleção? Como profissional médico, né? Não sei se de repente era a tua pretensão, se era o teu desejo, né? Enfim, como é que é estar nesse momento e o que você pensa lá na frente, a partir desse ponto de vista? Olha, não tem como eu te falar quando eu comecei que eu não queria chegar ali, né? Óbvio que eu queria, mas não esperava, tá? Não esperava, principalmente quando eu decidi que ia sair do Coxa, também não esperava continuar indo e chamaram. Então, pra gente é uma realização profissional muito grande, assim. E, obviamente, a gente espera... Eu sempre trato quando eu vou pra lá como se fosse a primeira e como se fosse a última. Sim. Eu espero ser chamado de novo, mas eu trato como se fosse a última. Então, sempre trabalho o máximo que dá pra ser chamado de novo. E a gente espera aí ver como é que vai, né? Eu imagino, porque existem duas situações profissionalmente que a gente, enquanto profissional, pensa: a satisfação financeira, né? E a satisfação realmente que vai além disso, né? Eu me imagino nesse caso, certeza, né? Que não, é algo que não tem preço, né? Com certeza. Te falar que todas as vezes quando convocam, sempre me perguntam: quanto que é? Como é que é? Eu falo, cara, eu nem sei, não perguntei. Não é isso e não que vai importa, mudar minha decisão se eu vou ou não vou, entendeu? Eu sempre falo, não, eu vou cancelar tudo que eu tenho aqui e, cara, depois a gente vê como é que vai ser. Eu nunca pergunto. Obviamente depois sempre vem, mas eu nunca perguntei. É isso, Dilei Silva? É isso. Muito obrigado ao Gabriel Lima, viu, Gabriel? Eu que agradeço o convite aí, pessoal. Desejamos bastante sucesso, tanto aí no Brusque Futebol Clube, quanto na seleção brasileira, quando você será mais uma vez convocado e é lógico também no seu trabalho do dia a dia ali no consultório, tá bom? Muito obrigado. Um feliz 2026 para todos nós aí, então. Pra gente aí, obrigado, pessoal, obrigado pelo convite.